Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. É um jogo da Ocean, 1974. Já vamos falar quem é Darley Thompson já. Jogo para Genesis Spectrum, Amstrad CPC e Commodore 64, feito pela Ocean, obviamente inglesa. Ou seja, saiu apenas para aquela ilha que não pertence a coisa nenhuma mais agora, né? É aquela ilha que não sabe de onde vem e não sabe de onde vai, né? Até o momento, o Reino Unido, né? A Ocean tinha representação na Espanha e na França, deve ter saído por lá também. Não, só para os computadores daquela terra, porque agora nem da Europa eles fazem mais parte. Verdade. Eles ficaram com inveja dos franceses com seus teclados Azert, sistema Secan e que negócio. Bom, mas os franceses podem ser excêntricos, mas ainda são europeus. Oi. Pois agora, cara, a gente tá falando mal de todo mundo hoje nessa geopolítica aí. É só falar de Olimpíada, a gente começou a falar mal de todos os países. A Inglaterra usa sistema métrico próprio, moeda própria, direção é do outro lado, segundo eles, do lado certo. Mas aí tem muito país da Europa assim também. Não, a Europa quase toda do lado esquerdo. É só a Inglaterra do lado direito. Temperatura, é só eles que usam. Não, os Estados Unidos também, Fahrenheit. Tá, eu sei. Tô dizendo em termos de comparando com a Europa. Eles são sim. do contra. A Inglaterra é o país do contra. Então, você quer engraçado? E agora provou que é do contra de raiz. Não. Vocês querem pior? Tem um texto do George Orwell, que no meio da década de 40, que ele tá falando sobre a Inglaterra e fala assim: o que a gente pode esperar de um país que até agora não decidiu qual é seu nome? Aí ele comenta: alguns chamam isso aqui de Inglaterra, outros de Reino Unido, alguns de Bretanha, outros de Grã-Bretanha, e alguns loucos a chamam de Albion. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Depois dessa, vamos continuar com depois dessa, a gente vai ter que fazer um dia um podcast sobre geopolítica. Então, pois é. Quando a gente fizer aquele pra falar de War, Balance of Power, exatamente. Guerra Fria, da Discovery, Risk e companhia, a gente volta nesse assunto. Tem jogo pra caramba, hein? Também outra pauta. Então vamos queimar a pauta, não. Vamos voltar. Vamos seguindo aí. Modalidade do Darley Thompson. São as modalidades do Decathlon, né? Lê lá em cima, quer dizer, escuta lá atrás. Eu tô com preguiça. Ou é melhor a gente falar aqui pra quem tem memória curta? 100 metros rasos, salto de distância, 110 metros rasos com barreira, lançamento de disco, lançamento de dardo, 400 metros rasos, salto com vara, salto em altura e 1500 metros rasos. Pronto, falei. Obrigado. Cansou. Fiquei imaginando o Ricardo fazendo todas essas modalidades. Curiosidade sobre o jogo, né? Ele tem o encerramento do jogo, conta também com o Carruagem de Fogo do Vangelis, que é da música do filme homônimo. Saiu pra 84, inclusive. Cara, se o Vangelis processasse essa galera toda, ia ganhar uma nota, cara. Muito de gente usa a música dele. Pois é. E parece que depois que a Ocean portou o jogo da Konami, resolveu fazer ela mesma, né? É isso que é o enredo do Darley Thompson? Pois é. Aproveitou o know-how, né, já que a gente portou, né, Track and Field, Hyperolympics. Não, Hyperolympics não. Ou foi Hyperolympics também. Hyperolympics, Track and Field. Vamos fazer o nosso próprio aqui. E a gente aproveitou. O que eles fizeram? Vamos chamar o nosso chegado aqui, o Harley Thompson. Que foi o medalhista de ouro das Olimpíadas de Moscou e Los Angeles, né? Isso. Na modalidade Decathlon. Posso falar uma coisa maldosa? Vai. Ele ganhou nas Olimpíadas de 80 e 84. O que teve nessas duas Olimpíadas? Boicote. Pois é, né? Não. Decathlon ele caiu no... É difícil pra caramba. Eu acho que ele podia até não ganhar, mas ia estar lá a páreo do. O Decathlon, pelo menos, as provas não são seguidas, não é igual o triatlon, né? Que o cara sai do nado, já pega a bicicleta, sai da bicicleta. O triatlon é tenso. Então. O Decathlon é 2 dias. E aliás, galera, guarde bem esse nome desse cara, hein? Ele vai aparecer mais vezes aqui nesse episódio. Aliás, deu 1 milhão, né? É isso? E o... Foi o Silvio Santos. Opa, não, fiz jogo errado.
Não é o show do milhão, gente. É que a Ocean alegou que esse jogo vendeu 1 milhão. Uma coletânea chamada Nós Vendemos 1 milhão. Outros joguinhos da Andare, da Vida. Não decorei o nome dos jogos, eu sei que tá lá. Botou o Harley Thompson no meio porque ela falou que esses jogos todos venderam 1 milhão. Então eles estão fazendo um pacotão e vendendo esses jogos mais baratos. Agora eu fico perguntando, se ele vendeu 1 milhão, por que eles estão vendendo jogos de novo? É pra vender de novo, vale a pena vender de novo. Se for retiragem, ok, né? Mas tá com cara de encalhe. Vendemos 1 milhão e queremos vender mais 1 milhão. Compre. Não, é verdade. E aqui nós vamos falar do ornitorrinco das Olimpíadas. Vamos sair. Dos Jogos Olímpicos. Vamos voltar para os Estados Unidos. Já falamos tanto dessa ilha que só existe para ela mesma. Vamos voltar para os Estados Unidos. Vamos voltar pra Apex, que era sinônimo dessa época de esporte. Vamos falar do ornitorrinco, cara, dos Jogos Olímpicos. O jogo olímpico das bizarrices. O ornitorrinco é ótimo, mas é sério? bizarro. A propaganda deles era assim: visite lugares exóticos e versus nativos. Meu Deus. Cara, vamos ser sinceros. Eu botei nessa pauta por 2 motivos. Primeiro, porque ele foi um jogo muito jogado. Ele era um jogo bom, muito jogado em várias plataformas, muito querido. Tem alguma coisa olímpica. E tem alguma coisa olímpica e bizarrice, pelo UMR também. E pela zoeira. Pela zoeira. Vamos. Afinal das contas, tem prova de rolamento de tronco no Rio. Pois é, cara. Gente. Um esporte olímpico, pelo menos no Canadá. Exatamente. Blame Canadá, né? Mas vamos lá. World Games Epix/US Gold 1986. Ele não é baseado em Olimpíada nenhuma, vocês vão ver por quê. Saiu para GSX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, Apple IIe, Apple II GS, MSX, NES, Master System, PC-DOS, Atari ST e Amiga. Dessa vez não são temporões, eles saíram na hora certa aí, na época. É o jogo das bizarrices. Vocês vão entender agora quando a gente for falar das modalidades. Modalidades, entre aspas, esportes que ele apresenta. E, claro, o país que ele associa, né? O levantamento de peso, na época da Soviética, hoje Rússia, aí pelo menos há um pouco de espírito olímpico. Slalom ski, se for pensar em Olimpíada de Inverno, ainda vai, né? Tá ok, apesar da mistura, mas aí o esporte também deu essa cagadinha, então ok. E agora aqui começam as coisas bizarras. Rolamento de tronco no Rio. Aí, tudo bem, deve ser um esporte canadense. Sim, é um esporte canadense. Tá lá, Canadá. Cliff diving, que é o mergulho no penhasco, pra quem vai lembrar, que tem pai e mãe beirando 60 e poucos anos, vai lembrar dos filmes do Elvis, e o que se passa em Acapulco, que tem isso. É do México, apesar que eu fiquei sabendo que na Sicília se fazem isso também, mas no caso aí eles botaram o México. Caber toss, que diabo é isso? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Ó, esporte super olímpico. Super. Esse aí são dos Highland Games. Sim. É. E o montar no touro, literalmente, né, nos Estados Unidos. Gente, Rodeio. Isso é esporte olímpico desde quando? Olimpíada de rodeio, E barrel jumping. Cara, Alemanha. O que seria isso, gente? Eu acho que é salto sobre barril. Isso parece desenho do pica-pau. Isso aí é a Olimpíada que é dos bebuns, é o Oktoberfest. Só pode, né? Quando o pessoal quer encerrar o Oktoberfest, lança os barris na desfiladeira e manda os bêbados embora. Isso é salto sobre barril, mas no caso, o que acontece? Patins de gelo? Exatamente, patins de gelo. Então, Eu falei que era desenho do pica-pau. O pessoal vem, tem que fazer, correr, saltar sobre os barris. Em resumo, se tivesse o World Games 2, ia ter o saltar num barril nas cataratas do Niágara. Faltou isso. Pra encerrar a sessão de bizarrices, nada melhor do que encerrar com uma luta sumô no Japão. Se você considera Street Fighter como esporte, né? E Honda, tá aí, o sumô. Eles só quiseram dar uma versão, como posso dizer, oriental da luta greco-romana. Ok, não convenci ninguém. Pois é, porque eu botando judô, karatê, kung fu, mas vida que segue. Taekwondo em Seul virou esporte olímpico. Agora vamos falar das curiosidades, da bizarrice e de tudo que faz a vida ficar mais divertida. Mas, jogo de todo mundo. Essa eu não sabia, eu não me dava conta, eu descobri na CCCCP, se quem ouve o Repórter Reto vai lembrar dessa história. Segundo o João, parece que a versão de MSX Spectrum e de Amiga também fazem isso. Eu descobri no Apple II GS. O World Games, ele erra o hino da União Soviética. Ele, ao invés de tocar o hino da União Soviética, o hino que existiu até o final da década de 90, eles tocam a Internacional Socialista.
Tudo bem, a Internacional foi o hino da União Soviética durante alguns anos, foi mudado na década de 20, década de 30, coisa assim. E eles erraram porque eles deviam ter uma edição muito antiga da Enciclopédia Britânica na biblioteca da Epix. É uma hipótese. A segunda hipótese que eu concordo é que a Epix era formada por trotskistas que estavam apenas mantendo vivo o espírito dos ideais da Revolução Russa. Veja pelo lado bom, Giovanni, eles não botaram nenhuma musiquinha do Tetris no lugar. Essa musiquinha do Tetris seria mais bizarra ainda. Só faltava os cossacos dançando. Sim. E agora uma curiosidade bem legal. A versão do NES foi portada pela Rare, que era a antiga Ultimate. A gente precisa falar sobre eles? Nem um pouco. Quem eram eles e a importância que eles têm pro mundo? Ultimate Play the Game. Ultimate Play the Game / Rare. Eles fizeram o com o nome de Ultimate e o depois com o nome de Rare, eu achei de estudo. Não precisa falar. Aliás, Peitotus, você não precisa falar que eles fizeram que Night Lore, você não precisa falar que eles fizeram aquele cheat. Só precisamos falar o seguinte, né? Esses ingleses malucos, eles foram no Japão, chegaram pra Nintendo. Oi, queremos fazer jogos para vocês. Os japoneses olharam, você é ocidental não sabe fazer jogo. Aí eles mostraram jogos. Os japoneses ficaram regalados. Pois é, os caras esmerilhavam toda a capacidade. Pena que a Microsoft comprou eles e agora, bem, eles fazem Kinect de esportes. É mesmo, é? Muito triste. Enfim, isso não é um podcast sobre Xbox One e Xbox 360, são podcasts sobre coisas clássicas. Então, a gente tem que também avisar que o World Games foi relançado também no C64 Direct TV em 2004. Acho que o pacote era só de jogo da Epix, se eu não me engano. Porque tinha falido, não tinha ninguém pra pagar royalty, né? Ah, quer dizer que ali foi no... Eu acho que foi. O C64 Direct TV, ele tem um jogo inédito. Eu não sei quem foi. Foi feito pra ele ou foi um jogo que era... um jogo de Commodore 64, pro Commodore 64, que foi feito exclusivamente para esse equipamento. Ah, legal. Um jogo inédito. E o resto são jogos da Epix, que tá tudo lá. Eu só sei que ele tem esses jogos de esporte e o Impossible Mission, também da Epix. E agora chegamos em 88 pra Seul. Momento tiozão de novo, hein? Ai. Me poupe. Quem assistiu a abertura do Seul? Momento tiozão olímpico perguntando no dia seguinte do trabalho quem tinha visto a abertura de Seul na TV. Ai, meu Deus do céu. Eu nem me lembro qual era o mascote dessa Olimpíada. Cara, era um tigre. Porque era o Misha em 80, 84 foi aquela águia. Sim. A Sam, em 86 foi. Seria óbvio, 88. Águia, né? 88 foi um tigre, se eu não me engano. Chamado Kim? Não, né? Não. Seria ideal se o tigre já se comido o Kim, mas tudo bem. Comido no Cara, os tigres estão em extinção, cara. O tigre ia comer o que ia morrer. Você ia tirar do mundo um animal em extinção, cara. Você não tem coração. É verdade, seria problemático. Vamos lá, João. O que Eu ia mandar o bater na sua casa. O que aprontaram para as Olimpíadas? Konami, continuando a escalada, ela fez uma cagada, mas depois se redimiu lindamente. Mas vamos à primeira cagada. Vamos a Konami Games 88 Hyper Sports Special de 1988. A Konami fazendo algo totalmente diferente. Eu acho que quando a Konami escreve Special no título, você tem que fugir do jogo, hein? Lembrei do filme 3D Special. Nem todos, mas muitos realmente botou o Special. Eu não acho o F1 Spirit um jogo ruim, mas muita gente não gostou dele. Mas esse aqui a gente não tem nenhuma... Aliás, esse é do mesmo ano do F1 Spirit 3D Special. Olha outra coincidência. Gente, é o seguinte, a Konami fez um jogo, vou antecipar a curiosidade para explicar esse jogo aqui. Eles fizeram uma jogabilidade isométrica totalmente diferente do jogo do gênero. Ele é um jogo muito esquisito. Mal comparando, ele parece um... Alguém lembra de um jogo chamado Last Ninja? Ele é mais ou menos naquela visão. Eu lembro. Ou então do Immortal, de Mega Drive, de Amiga também. Cara, um jogo isométrico de Olimpíadas. E que de vez em quando ele muda, né? Tem umas cutscenes conforme você vai progredindo. Só que não funcionou. Ele não funcionou a jogabilidade. Ele tem um nível muito dantesco de progressão. Eu vou explicar agora nas modalidades. E aí eu vou explicar pra vocês verem como é que o negócio é ruim. Modalidades são 100 metros rasos, salto em distância, 400 metros, tiro ao prato, 110 metros com barreira, tiro com arco, arremesso de dardos, salto em altura e 400 metros headley. Que é a modalidade final. É raso, né? 400 metros headley é raso, é a mesma coisa? Não, né? Acho que não. Pessoal, depois me corrijam. Eu não tenho muita experiência com negócios de modalidade esportiva. O negócio é o seguinte, existem algumas modalidades que são secretas.
Mas quando você chega a uma pontuação específica, ele é repetido de novo. Você faz a modalidade de novo, pra você fazer uma outra pontuação e continuar o jogo. Isso é chato. A única modalidade que eles não repetem e que você tem que liberar ela, que ela é secreta, é o salto triplo. Cara, é meio Eu tô que vendo que o ângulo é completamente diferente mesmo. Eu tô vendo os dias e mais aqui. Ele é isométrico, ele é um jogo muito esquisito. Ele teve uma baixa percepção, tanto é que, em vez de receber um porte, eles fizeram algo totalmente diferente. E aí nós vamos falar dele. Esse sim é um jogo bom, esse sim é o verdadeiro sucessor, ao ponto que ele leva o nome de Track and Field 2. Também lançado em 88. Aqui a Konami acertou. Ela pegou todas as inovações do arcade, implementou de modo certo e pegou o que era antigo e implementou melhorado. Então vamos lá, esse jogo inclusive eu também joguei muito. Eu tenho inclusive ele até hoje no NES. Ele tem a seguinte modalidade: esgrima, salto triplo, natação estilo livre, saltos ornamentais, high dive, né? O famoso tiro ao prato. Tiro ao pombo. Que o nome é Clive Pigeon Shooting, né? Mas o Ricardo explicou porque que era pombo antigamente, agora não é mais. Agora é prato. Existe uma modalidade. Não, aí que tá. Se eu não me engano, existem as duas modalidades no tiro: skid shooting e o do pombo, mas o pombo agora tem uma diferença. Obviamente não é um animal, mas existe uma diferença no tiro esportivo. É um disco de. Um disco de cerâmica e o tiro ao pombo dá uma variação. Vou até ver, eu posso ver isso e explicar pra vocês. Sim, vou dar uma olhada nisso enquanto a gente continua a lista. Enquanto isso, fiquem imaginando que o tiro ao pombo é o tiro ao plango pra fazer pastel. Arremesso de martelo, Taekwondo estreando aí nas Olimpíadas de 88 e a Konami já botou um jogo aí. Salto com vara, canoagem, tiro com arco, 110 metros com barreira, ginástica barra horizontal, asa delta, que é um evento bônus. Asa delta, evento bônus. Ele não é um evento obrigatório, então ele não é olímpico também. O Armin Westing. Quebra de braço? Quebra de braço. Só no Versus Mode. Olha, Falcão campeão dos campeões. Pra Versus Mode algumas modalidades. Foi lembrar. E o tiro-alvo, que também é um bônus eventos, que eu vou explicar por quê mais tarde. Porque ele é um bônus eventos. Faz completamente a mecânica dos outros jogos. Eu tenho de compartilhar, porque Falcão foi o filme que eu assisti no cinema, mas foi no Arte Madureira. Eu tenho que compartilhar essa dor, né? Eu tenho que compartilhar essa dor com as pessoas. E Falcão, campeão dos campeões, ficaria feliz porque tem um esporte olímpico em homenagem a ele. Aqui é o seguinte, vamos explicar o que acontece nesse jogo. Esse jogo ele pegou o que era o do antigo, esquece a visão isométrica do arcade, continua tendo as cutscenes, claro, ele tendo a coisa um pouco mais pobre, mas enriquece no momento certo, sem atrapalhar, com a mecânica mais similar aos esmagamentos de botões do antigo e sem aquela coisa dantesca de você ficar repetindo modalidades. Os bônus eventos, eles vão passando conforme progressão normal, sem você precisar de você chegar a pontuações para liberar essas modalidades. Então a Konami, ela voltou às origens com um jogo super completo, uma verdadeira continuação que honra o nome da série. Então esse jogo aí é sensacional quanto é do arcade. Não joga do arcade, joga em versão do NES. E com uma coisa legal, né, que é você poder usar a pistolinha. Exatamente, na modalidade tiro-alvo você pode usar a Zapper do NES. Não façam isso em TV de LCD hoje em dia, não funciona, tá? Funciona. Eu li um post, enfim, existe um argumento que diz que não funciona pelo motivo X, mas eu li um post uma vez de um cara num blog, ele comentando que funciona em LCD sim. O problema é que o jogo teria que ser pateado, porque o troço é hard-coded, para justamente se aproveitar da sincronização do tubo de imagem. Nossa! Teria que alterar este valor de temporização para que ele conseguisse pegar exatamente em LCDs. Cara, isso é tão hardcore que sabe como é que o pessoal usa os jogos de tiro hoje em dia? Atira na lâmpada. Não, eu tô falando jogos atuais já feitos diretamente pro LCD, eles usam sensor de movimento. Eu lembro que o próprio Saturno, ele já tinha um adaptador que você ligava um RCA na pistola, que já pegava o sinal de sincronismo da própria TV. O PlayStation também, PlayStation 1. Eu lembro o RCA no fio da pistola do Time Crisis, que é uma das pistolas. Enquanto que a Sega lançou a pistola padrão, se eu não me engano, acho que a Sony nunca lançou a pistola padrão. Então quem lançava as pistolas geralmente era terceiros. E uma das mais famosas era do Time Crisis, que era uma pistola gigante, maior até que aquela do Time Cop. Time Crisis.
do Virtua Cop. Time Crisis do PlayStation e o outro que eu falei, esqueça esse jogo, que é horroroso. Olha só, então, só pra esclarecer a questão do tiro ao pombo. Foi na Olimpíada de Paris, em 1900, que houve tiro ao pombo, literalmente pra bater nas aves. E detalhe, gente, estava liberado. Qualquer pessoa na cidade podia atirar em qualquer pombo que estivesse disponível. Então, assim, foi nessa época que tinha isso mesmo. Hoje em dia, o que eu consegui averiguar é que é o seguinte, já que não tem mais o tiro ao pombo, eles trocaram pra usar uma hélice. Então, se arremessa uma hélice de plástico, que ela coisa tem um voo irregular. Porque a diferença do tiro ao prato é que o prato faz aquele movimento parabólico. O tiro ao pombo simulava o voo irregular da ave. Então, com a hélice, eles conseguem simular. Então, pelo que eu estou entendendo hoje em dia, que não tem mais o tiro ao pombo nas categorias na Olimpíada, então quem for assistir as provas de tiro esportivo na Olimpíada não verá mais o tiro ao pombo, verá tiro ao prato, skate shooting, por causa de que eles estavam usando essas hélices. Então elas são arremessadas e a hélice com esse voo irregular simularia o voo do pombo, obviamente sem matar os pobres animaizinhos, aqueles ratos voadores desgraçados. Sem problema, gente. Quem for assistir, vai estar lá no campo de Jericinó, no Rio de Janeiro. Levem seus próprios pombos e arremessem em direção aos participantes. Você tá querendo confusão aqui com a gente, né? Ó, Giovanni tá falando, cartas de ódio para o Giovanni. É culpa dele, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você falou hélice... Oi, César. Opa! Ih! Cheguei atrasado, mas cheguei. Termina de colocar o paletó aí, senta na mesa aí, puxa o fone de ouvido. Como é que esse cartão olímpico tá brabo, né? Tá. Então nós estamos aqui agora... Nós já estamos em 1988, César. E fechando, tirou o pombo. Já que estamos em 88, o César chegou aí, homenageia ele e vamos ao jogo The Games Summer Edition. 1988, Epix /US Gold. Ou seja, coisa boa. Ó, Acho que coisa boa, só que não. Ele saiu pra Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, IBM PC-DOS, Atari ST e Amiga. Mas essa é o título de Summer Games 3, é isso? Seria o Summer Games 3. Não sei por que eles trocaram o nome, é o Summer Games 3, esse jogo. Poder sair e faturar com o título olímpico, né? E sim, vocês não estão vendo errados. O Summer Game 3, vamos dizer assim, é mais antigo que o 1 e o 2 no Amiga e no Atari ST. Pois é. É porque eles depois corrigiram a falha, né? Lançando o 1 e o 2 lá em 92. Tem uma desconfiança por que foi lançado o Summer Games em 92. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Por que será? E aí, quais são as modalidades? Nós temos tiro com arco, salto com vara, barras paralelas, ciclismo de velocidade, argolas, né, ginástica, mergulho, 200 metros com barreiras e arremesso de martelo. Nada assim pra destruir joystick, né? Não, nem um pouco. Coitado, os fabricantes de joystick precisam comer também, né, gente? Precisam pagar as contas. Pois é, né? Pois é. Esse jogo, como o próprio nome diz, faz par com aquele outro jogo também lançado um pouco antes, né? The Games Winter Edition. Vai fazer uma pergunta? Por um acaso seria o Winter Games ou coisa parecida em algum lugar? O Winter Games é o Olimpíada de Inverno da Epix, exatamente. A gente só não tá falando dele aqui por motivos que já citou lá na frente. Então o Winter Games 3 é o The Games Winter Edition. Sim, tudo pra facilitar a criança que vai comprar jogo na loja, né? Eu acho que, sei lá, nesse momento aí já não é só mais criança que tá comprando, né? Tem muita coisa tá começando. Eu acho que em 88 a época tava indo pro buraco. Estava. Nos seus momentos finais de vida, infelizmente. Eu acho que isso explica o que os programadores fizeram aqui, né? Exatamente. Alguém quer comentar sobre esse easter egg legal que tem no Summer Games? Ou melhor, no The Games Summer Edition? Tá, os programadores colocaram, da Epic colocaram, se você fazer, você tinha que escolher 8 jogadores com o mesmo nome, com o mesmo país. Na opção no menu, você tinha que retornar para o vilarejo. A Vila Olímpica. A Vila Olímpica, né? E dali você não escolhe nenhum evento, clica na tocha e aí vai aparecer a opção easter egg no menu principal. E assim eles conseguiram colocar o nome deles no código. Ou melhor, eles atocharam. Tocharam o nome deles no código. No código, eles atocharam. E mais uma piada de quinta série. Ô César, a gente tá fazendo um bingo aqui das coisas. Já saiu março, já saiu 1541. E já saiu várias piadas de quinta série. Agora só tá faltando pizzaiolo e que mais? Se for uma prova de Itália, a gente pode encaixar alguma coisa de pizza. Não vai ter Olimpíada na Itália aqui, felizmente. É isso, tivemos a abertura de Seul pra rememorar o momento do tiozão que chegou no dia seguinte do trabalho perguntando quem tinha visto a abertura de Seul. Vamos voltar aí. Uma coisa que a gente não falou em João, né, Ricardo e companhia. Nessas séries de World Games e Summer Game e companhia, você jogava com até 8 participantes, né? Isso que eu também ia dizer. A gente esqueceu de falar esse detalhe. Diferente dos outros, né, que era 1 ou 2, nesse, né, você podia chamar
chamar toda a turminha, ou seja, já não bastava um ou dois pra quebrar o joystick, você chamar 8 moleque pra tentar destruir o joystick dessa vez. Sendo que algumas modalidades eram competitivas, eram 2 de cada vez, e outras eram 1 de cada vez. Então, geralmente arremesso de alguma coisa, tiro de alguma coisa, ou seja, pra bater a marca, né? Ou seja, as empresas estavam pensando no fabricante de joystick. E era como em todos esses jogos, cada player escolheu um país diferente. Não influenciava em nada a jogabilidade, ao contrário de jogo de futebol, vôlei, etc. Que tinha seleção fraca, seleção forte. Esses jogos eles não influenciaram em nada. Todo mundo tinha chances iguais se escolhesse, sei lá, Zimbábue e Porto Rico. Fiz isso no World Games. Eu escolhi a Alemanha e chamei o meu participante de Gonzales. Ai, caramba! Você não precisava escolher países tipo medalhões, tipo União Soviética, Estados Unidos, China. Ei, João, falando em... eu tô dizendo, você não precisava escolher esses países, você podia escolher um país modesto. João, aliás, o seu amigo Darley Thompson aqui de novo, ó. Pois é, eu falei e ele voltou. Darley Thompson, desta vez também para 16/32 bits. Darley Thompson, como a gente falou lá atrás, ele é o medalhista inglês de Decathlon. Acho que a gente não falou que ele era inglês, né? Mas acho que subentende, que ele era inglês, né? Sim, que ele pertence àquele lugar que não faz parte de lugar algum. Voltando exatamente, a gente fez a piada. O Darley Thompson Olympic Challenge 1988 tá awesome. Para Genesis Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, Atari ST e Amiga. Sabe quais são as modalidades desse jogo? Não, gente, é modalidade do Decathlon, volta aí. A gente já falou dessas modalidades, mas já falaram, César, conta aí, quais são as 10 modalidades do Decathlon? 100 metros rasos, salto em distância, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, lançamento de dardos, 400 metros rasos, salto com vara, salto em altura e 1.500 metros rasos. Posso fazer a piada de novo aqui de rasos 1.500 não tem nada? Pode. Então já fiz. As curiosidades são só duas. Uma, basicamente um upgradezão do jogo anterior, cara. Não tem muita coisa que inovar. Eles consertaram os bugs e lançaram de novo, né? Olha, pelo que eu li nos reviews, nem isso, hein? Somente nas versões de 8-bit, o negócio tá meio... Eles puseram mais bugs, tá bom. Deram um tapa nos gráficos e é isso aí. A novidade mesmo é ter lançado o jogo para Atari ST pra Amiga. Só que o review desse jogo aí foi bem baixo. Ao contrário do primeiro jogo que teve reviews medianos pra bons, esse aqui foi medianos pra ruins. Nem adiantou mandar a fita cassete junto, né? Cara, o que eu posso dizer sobre esse bônus? O jogo vinha com uma fita cassete com a trilha sonora do The Challenger. Alguém quer comentar isso? Não precisa. O link do YouTube a gente põe depois, tá? Aí você pode ouvir a música e economizar, comprar o jogo e passar pra ter a fita cassete. Meu Deus. Uma coisa assim. Eu não sei se as versões do Atari ST e do Amiga vinham com a fita cassete também, mas as do 8-bit vinham com 2 fitas. Uma para o jogo e outra pra essa música aí. Ô João, pra trollar o moleque que ia botar as músicas e não ia carregar o jogo nunca, né? Eu fiquei pensando nisso também. Alguém trocar a etiqueta das 2 fitas, só de sacanagem. Não duvide, se é possível. E aí vamos cantar aquela musiquinha? Não, Amigas para sempre, né? Isso, com direito ao tenor. Como é que é o nome dele? Plácido Domingo, né? Cantava isso? Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e o André Carreiras. Os 3 sujeitos que cantaram Amigas para sempre. Então vamos para Barcelona 92, vamos para a Espanha e vamos começar com uma coisa assim que eu posso dizer inusitada. Aqui não tem Konami dessa vez teve Capcom. Teve Hadouken. Ok, eu não botei na lista, mas eu vou citar. Eles fizeram. Teve uma empresa europeia aí, não me lembro agora, eles fizeram uma cachorrada. Eles relançaram com o nome Barcelona 92, o Track and Field lá de 84. Que beleza. Mudaram o nome do jogo e lançaram assim mesmo. Aquela versão americana que são completinha, sabe? É isso aí. Mas tio, tem 2 etiquetas no cartucho, cala a boca, moleque. Então esse não entrou pra lista, porque isso aí tá mais pra um 7-1 do que pra um jogo efetivamente de Barcelona 92. Então fica aqui só como citado. Mas vamos pro real jogo de Barcelona 92, tá? Capcom pro Nintendinho. É o Capcom Gold Metal Challenge 92.
primeira observação é que não tem Capcom contra SNK, não tem Capcom contra Marvel, não tem Capcom contra Koei, não tem nenhuma picaretagem dessas picaretagens que a Capcom ama. Apesar de ser os World Warriors no jogo. Que faz hoje em dia, né? Você não corre com o Ryu, você não salta com o Ken, né? Você não... Gente, não é um jogo igual o Track and Field que a Konami lançou anos depois pro Nintendo e não é uma plataforma ainda mais ou menos nova. Pra gente ser nova. DS já virou reto, literalmente. Então quer dizer que não tem arremesso de dados com o Blanca? Não. A própria Konami fez essa picaretagem, a Capcom resistiu a isso e fez um jogo convencional de Olimpíadas, muito bom por sinal, muitas modalidades, bem completo, uma jogabilidade bem refinada, ele é menos esmagamento de botões que Track Field 2, já era um refinamento em cima dos outros, e acho que ele é o auge do Nintendinho, já antecipando a nossa curiosidade, considerem também um dos melhores jogos de esportes para todas as plataformas que foram lançadas, inclusive as futuras, né? Depois você vai ver por que aliás, João, olha, saiu pra Nintendinho, não saiu nem pra SNES, né? Em 92 já existiu o Super Nintendo, ele não saiu, ele saiu pra Nintendinho. É isso que é engraçado. Aliás, estamos falando, zoando aqui, não estamos falando na modalidade. Deixa eu falar então aqui. Pois manda ver. Saiu na parte do atletismo 100, 200 e 400 metros, revezamento 400, salto triplo, salto em altura, salto em distância, shot put, que é o arremesso daquele pezinho, aquela bolinha leve, e joga, então tenta jogar, né, que você equilibra quase no pescoço. 110 Mas metros. não é o martelo? Não, o martelo ele tem uma corrente. Tá. Acho que esse é arremesso de peso. Arremesso de peso. Por que botaram com esse nome? Vai entender. Peraí, 110 com barreira, arremesso de dardos. Na parte de natação, 100 metros peito, 100 metros livre, 100 metros barbuleta e 100 metros medley. E na parte de ginástica tem cavalo e, em outras coisas, levantamento de peso e maratona. Meu Deus, maratona. Finalmente, nosso amigo que a gente falou lá no início do Fidipedis vai ser honrado no jogo eletrônico. Mas peraí, são 46 quilômetros apertando as teclinhas do botão? É, isso aí. 42 quilômetros, 195 metros. Obrigado. Tudo bem, mas isso daqui a 2 horas o moleque lá... Não, o jogo foi antecipado, cara. Em vez de você 3 horas correndo, você fica só uma. Eu tô brincando, gente. Eu não joguei esse jogo, não. Tu já pensou? Haja mão. Apesar que ele é mais, como eu disse pra vocês, ele é mais refinado. Ele não precisa de tanto time super rápido pra coisa. Os bonecos correm com você esmagando os botões mais lentamente do que os outros jogos. Ele é mais refinado nesse ponto. Talvez eu acho que alguém pensou por causa da maratona, quando virou não, vamos mexer nisso aqui, senão alguém vai xingar a gente. Lembrem daquele garoto, aquele moleque que morreu na primeira maratona. Exatamente. Moleque não, estagiário. Curiosidade desse jogo é quem foi o produtor desse jogo. É um cara que você deve ter ouvido falar muito dele algum tempo atrás, o tal de Ken Inafune, responsável pelas séries Mega Man e Dead Rising. E agora, responsável pelo Mighty Number 9. Mas isso aquele jogo quando já vai sair? Isso nesse momento já saiu. A gente tá falando, já saiu. Opa, fé, né? Eu posso só fazer uma pergunta, João? Esse foi o último jogo de Nintendinho que tá citando. Eu tenho na minha cabeça uma referência, assim como o Play teve isso, o tapetinho, o Dance Dance Evolution. Eu lembro que o Nintendinho teve um tapetinho e tinha um jogo de esporte, eu acho que era de corrida, que usava esse tapete. É algum desse que a gente falou? Mas ele era só corrida, ele não era Olimpíadas. Eu lembro de ter visto isso em alguma Tele-Rio ou coisa da vida, outras pessoas jogando isso. E por isso que ele não entrou, porque ele era só corrida, ele não era um Decathlon, ele não era um Olympic nada. Infelizmente não teve nenhum jogo de Olimpíadas compatível com ele. Esse tapetinho mágico, o que será? E aí vamos continuando aí. Barcelona Olympic Gold 92 pela... Ah, meu Deus. Ela. E sabe qual é a pior parte? Olympic Gold e o S Gold sem a Epix. Sem a Epix, tinha falido com uma tal de Tire Tex. A Tire Tex é o seguinte, sabe aquele esporte que você xinga muito da US Gold? Era ela é a que mais fazia. Ah, tá bom. Exatamente, lá vem. E agora as vítimas são outras. Não tem mais computador 8-bit, né? Saiu pra Amiga, Mega Drive, Master System e Game Gear. Coitada da SEGA. Coitada da SEGA, SEGA aí. Com tiro ao arco, 100 metros raso, 110 metros com barreira, salto com vara, saltos ornamentais, 200 metros, nado livre. Antes de falar as curiosidades, deixa eu comentar um pouquinho sobre esse jogo. A gente acabou de falar sobre o jogo da Capcom lá, o Medalistic Gold. Você reparou a quantidade de modalidades que nós temos aí? Um monte. E uma plataforma de 8-bit. Ok, eu vou falar, mas sai pro Master pro Game Gear. Tá, mas sai pro Mega Drive e pro Amiga. Olha a quantidade ridícula de modalidades aqui. 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modalidades, enquanto
que o do Nintendo tem 16 modalidades. Cara, só aí você já começa a ver a picaretagem vindo, né? Começou com a Epic, se ela faliu em 91, né, e não pôde participar desse consórcio, deixando a S-Gold fazendo o que ela bem entendesse. No, God, please, no! E aliás, lembra que a gente falou sobre eles serem relançados? Eu acredito que esse jogo aqui foi mal nas vendas. Então vamos requentar em 92, porque foi em 92 que são as versões da Amiga e da Atari ST. Vamos requentar os jogos antigos que são melhores? Entendi. Dá um tapa no gráfico e vamos lá. Inclusive a Tectoy lançou no Brasil, né? Sim, o jogo foi lançado oficialmente pela Tectoy, ela não se orgulha disso. Versões do Amiga e do Mega Drive são irmãos gêmeos, inclusive a do Amiga tem suporte ao controle do Mega Drive para o uso do esmagamento de botão. E o controle do Mega até tem uma feature, porque tecnicamente, como ele tem 3 botões, ele poderia fazer o esquema track and field, né? Perfeito. Se não fosse pela US Gold, é claro. Claro, sim, óbvio. E você vê como é que a picaretagem é tanta nesse jogo, jogo com poucas modalidades, mal feita. O gráfico é ok. O gráfico até a gente não reclama tanto. O problema mais é de jogabilidade e das fotos mentais. Eles tiveram patrocínio da Coca-Cola, cara. Sim. Aliás, pra quem quiser clicar aí, esse link na verdade é do comercial da Dolly, tá? Eu botei de zoeira. Thank you for coming. I'll see you in hell. Mas esse jogo merecia o patrocínio da Dolly, cara. Dolinho Sports Olympic Gold Special. Certeza que eu ia jogar. Certeza absoluta, estaria jogando. O único jogo de esporte que ia ter as medalhas de latão, merda, que mais? Latão, zarcão e alumínio. Poxa, alumínio tá sendo gentil, tá? Vem cá, esse agora é relançamento, não, esse aqui era... Não, esse aqui é o seguinte, já ouviu falar daquele famoso ditado? Qual deles? Que tem como piorar, sim? Ah, sei. Nada é tão ruim que possa piorar. Gente, vamos repetir, o melhor jogo das Olimpíadas de 92 foi um jogo de 8 bits. E outro jogo requentado de 8 bits. Gente, 92 foi um fracasso. Não, João, o pessoal The fez Game correndo. 92. João, o pessoal fez correndo, ninguém sabia que ia ter Olimpíada, eles foram avisados do mês antes, né? Putz, não falo mais não. Cara, acontece o seguinte, Espanha The Games 92. Apesar do nome do jogo, não tem nada a ver com Summer Games. O jogo é da Óssea com a Creative Materials. Outra empresa também que essa Creative Materials fez portes espetaculares de jogos para os micros europeus. E eu tô sendo sarcástico, tá, gente? O jogo saiu para IBM PC-DOS, agora em VGA, finalmente, Atari ST e Amiga. Vamos direto para as curiosidades, que aqui a gente já detona o jogo. A primeira coisa é que o Darley Thompson soltou fora. Já se aposentou, também deve ter pedido um cachê muito alto. A Ossa chegou, quer saber, Darley? Passa bem. Tchau. O jogo tem mais de 30 eventos esportivos, não vamos citar aqui, vamos levar meia hora para falar todos eles. Mas bota aí, todos do Decathlon, mas muita coisa de atletismo, muita natação. Tem de tudo. Cuspe à distância, arremesso de copo, todas essas posso imaginar. Mas você vai entender por que a gente não vai citar quando a gente chegar lá. Tem um negócio Pokémon aí, possibilidade de treinar e evoluir seu personagem. Você constrói um atleta e ele vai ser moldado. Você treina ele numa academia. Ó, que legal. Fazendo supino, fica... O Charmander vira Charmeleon também aqui? Rola massagem. Boiola. Só faltou suquinho de laranja. Enfim, o jogo é cheio tem vários excessos, muitos esportes, muitas opções e tudo é estragado com uma jogabilidade péssima, gráficos medíocres, loads intermináveis nas versões de Atari ST e do Amiga. O jogo são 4 disquetes, você fica trocando toda hora pra você... Sabe o que é isso aí? É porque ele deve ter feito o jogo pra rodar em máquina com 12K. Pois é, ficou uma porcaria. Eles tentaram fazer um esquema totalmente simulador no jogo, não funcionou. Jogo de esporte, desculpem, mas tem que ser arcade, na minha opinião. Né? Jogo de esporte tem que ser arcade. O jogo de esporte é arcade ou ele é de simulação. Não dá pra ser duas coisas. Mas no caso do jogo olímpico tem que ser arcade, cara. Não pode ser um jogo de simulação. Eles tentaram botar elementos de simulação aqui num jogo que tem que ser puramente arcade, cara. Não funcionou, cara. O jogo foi péssimo. Ao ponto de a gente dizer, cara, um dos melhores jogos de 92 de esporte foi um jogo de Nintendinho, da Capcom, ok, mas um jogo de Nintendo, e jogos de Atari ST e de Amiga que foram requentados de um jogo de Commodore 64 lançado muitos anos antes. A gente termina as Olimpíadas da Espanha com um sentimento amargo, aquele sentimento de que você treinou e você não conseguiu nem a medalha de bronze, você foi mais ou menos como o Brasil que rolou nessa Olimpíada aí, que essa você é aquele cara que tava correndo os 100 metros, escorregou e caiu no meio da pista. Pois é, magicamente surgiu uma casca de banana no meio da pista. Mas vamos falar só um pulinho.
você escapou de uma roubada, cara. Tá, ele fugiu a tempo. Mas, João, vamos dar um pulinho, um leve salto de barreira no nosso podcast, falar de Atlanta do 96, só pra citar uma coisa. Vamos citar duas, pra falar a verdade. Né, César? Pois é. Isso é uma coisa curiosa que foi lançada na época e foi justamente, foi dada uma opção, você tinha um e-mail pra conversar com os atletas da equipe brasileira. Lembro que alguns atletas tinham endereço de e-mail pra acessar via. Eu não sei se eles levaram Mega Drives pra Vila Olímpica pra poder acessar. Bom, devem ter levado, porque acho que o serviço só funcionava com o Mega Drive. Ah, sim. Né? Ou o Genesis, né? Ou o Genesis, mas só que em 96 eu acho que lá nos Estados Unidos você só acharia o Genesis em feirinha. Eu acho que não ia rolar, não. Acho que você não conseguiu. Não, você achava. E eu acho que o Mega Modem só saiu aqui. Nem saiu nos Estados Unidos. Bom, diz na Wikipedia em inglês que saiu no Japão. Mas fracassou. Tanto é que, assim, saiu em 90, mas em 93 saiu uma remodelada sem o suporte ST e aí não conseguia mais acessar. Não conseguia mais plugar o modem. No Brasil talvez tenha feito maior sucesso, porque eu acho que também a Tectoy fez uma campanha muito mais forte, né? Tanto é que ela lançou um cartucho específico chamado Telebradesco. Pra você acessar o Bradesco, você não tem uma conta do Bradesco, você podia acessar o Bradesco pelo Mega Drive. A gente falou assim, rapidinho, só pra te citar, esse cara aí, estamos falando do Sega Mega Net, lançado pela Sega no Japão, lançado pela Tectoy no Brasil, que permitia que o seu Mega Drive acessasse a internet. E você achando que o Dreamcast foi o primeiro console da Sega a fazer isso, né? Pois é. E também pra citar nossos 96, que a Atlanta 96 teve volta da Konami, ela ficou em 92 quietinha lá na dela, não me pergunta por quê, mas em 96 ela voltou com internet no Track and Field. On your mark. Set. Ou Hyper Athletics 96, que saiu em arcades e depois foi portado pro PlayStation. É o primeiro track and field com gráficos poligonais. Por conta disso, tem algumas visões que ficam isométricas, só que aqui tudo foi feito de forma excelente. Aqui a Konami acertou, a jogabilidade tá uma jogabilidade clássica, as visões de câmera não atrapalham, por conta daquele lá em 88. E a gente cita ele aqui sem modalidade, sem nada, porque ele é um jogo que tá fora do corte. Eu ia também citar assim, só en passant, que também é de arcade e Dreamcast. Da própria Sega. Não. Esse é da própria Sega. Virtua Athletic, também, que saiu mais ou menos nessa faixa aí. Também, o jogo, inclusive, bem parecido com o da Konami, só com gráficos melhorados, porque... desculpa. Opa! Virtua Athletic do Dreamcast saiu em... Não é Sega, não? Ou você tá perdido? Então, Dreamcast e Sega, o problema não é o do Dreamcast e Sega, o problema é que ele saiu em 2000, não em 96. Foi mal. Então saiu pra outra Olimpíada. 2000 foi o quê? Nem lembro mais. Tô ficando velho. 2000 foi Sydney. Obrigado. Foi Sydney, isso aí. E aliás, só pra citar aqui, o Malfadado depois do Track and Field de 96, fez o Track and Field do 3DS, que eu já citei lá com os personagens. A Konami fez com os personagens zoadinhos, ela já foge. Vou falar a verdade, o jogo não é ruim não, o jogo é até que engraçadinho, mas foge de ser um jogo, vamos dizer, sério. Não tem nada de sério nesse jogo. Eu acho que, se eu não me engano, esse Track and Field zoadinho aí do 3DS, se eu não me engano, acho que até tem 3D no nome, acho que ele foi o último da série. Aliás, saiu até depois de Sydney, ele saiu bem mais pra cá. DS já é... 2008 já, foi o último que saiu, que eu estou lembrado. Tem o Wii Fit, que é aquilo que o Giovanni perguntou. Também tá mais naquele caso do tapetinho, não tem esporte olímpico aqui. Aliás, até tem, se não me engano, acho que alguns esportes olimpíadas compatíveis com o Wii Fit, eu acho que tem sim. O Emote com certeza, mas também tá fora do ponto de corte, né? O Wii saiu em 2006. 2006 é com a Olimpíada mesmo? E? Qual? 2006? 2006. Não teve Olimpíada, foi 2008, foi Pequim. Foi mal. 2004 foi Atenas, 2008 Pequim. Isso. João, só pra... Tá fora aí só pra complementar você, esse joguinho do DS, ele é o New International Track and Field. Obrigado. Ele não é da Konami, ele foi da Sumo Digital, foi só publicado pela Konami de 2008. Isso, 2008, pelo menos um ano eu acertei. Foi a Sumo Digital que fez. Sumo Digital, inclusive, é a mesma responsável pela série do Sonic Mario. De Sumo Digital era a antiga Sega Fortes Inglaterra, é um
um time inglês da SEGA. Se eu não me engano, tem participação de pessoal da Codemasters no meio. Eu não me lembro se é um pessoal da SEGA que é da Codemasters ou vice-versa, o pessoal da Inglaterra. Eles fizeram o SEGA Rally Rio. Da Infogrames, da Gremlin, Foundation 9, Codemasters. Ah, Codemasters, sabia que tinha Codemasters. Gremlin, ou seja, os caras sabiam muito bem fazer jogo de corrida. Aí a SEGA fez esse estúdio na época para fazer o SEGA Rally 3, que saiu do PlayStation 3, Xbox 360 e PC, e no arcade também. Depois eles saíram da SEGA, fundaram a Sumo Digital, mas estão até hoje fazendo um jogo pra SEGA como um estúdio independente. E, pelo visto aí, outros jogos de outras empresas também, com essa da Konami aí. Mas aquele Sonic Transformed, Sonic Racing Transformed, é deles também. Ele é um estúdio muito competente. São uma galera aí, como você falou aí, de empresas antigas. Depois deve ter gente da série Lotus aí no meio. João, depois de um monte de US Gold, Ocean e companhia, eu acho que tinha que ter sobrado uns bons programadores por lá. Pois é, a gente acabou se juntarem os ingleses com chave de ouro. Se bem que a gente falou da Rare também. Era o antigo Ultimate. Então teve a galera aí da Codemasters e da Gremlin, que fazia a série Lotus Super Challenge. Então terminou bem aí, fazendo esses jogos agora pra SEGA e tudo mais. New International Track and Field foi o último da série. Oficialmente a gente fecha 92, Barcelona, né? Isso. Todo mundo aqui juntinho, cantando Amigos para Sempre. E que mais? Exatamente. Bem, gente, depois desses vários jogos de esporte, depois de vocês atirarem no pombo, tirarem o dado pra bater passarinho, pra fazermos natação, ciclismo, arremessar panela no meio do gelo e coisas do tipo, ficamos por aqui. Voltamos no próximo semana que vem já com o Repórter Retro e espero que vocês tenham gostado do episódio. Até mais. Fui. Então, assim, também tem que ir embora, né? Na verdade, assim, acho que eu fui sorteado aqui no antidoping dessa gravação dessa vez. Quem teve a ideia de botar antidoping dessa vez na gravação, só pra ficar no espírito ali? Por isso que a delegação do Atari ST não participou no final de Barcelona, né? Pois é. Então, já que eu tenho que fazer o dop, eu tô sendo acompanhado aqui com a garrafinha pra ir ao banheiro e até mais, até a semana que vem. Bom, gente, também vamos despedindo desse espírito olímpico. Agora a tocha apagou, todo mundo tá indo embora e eu só consegui uma medalhinha de bronze. E é isso, né? Fazer o quê? A vida é assim, até a próxima Olimpíada. Fui-me! Bom, o avião tá saindo daqui a pouco, né? A gente tem que encerrar a transmissão, porque o pessoal da técnica já tá querendo pegar os equipamentos e... Peraí, esqueci o copinho. Pronto, tchau. Bom, e aí é isso, hein? Espero que tenham gostado. Por favor, tomem cuidado para não levar nenhuma bolada, limpeza, essas coisas todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, fui. Retrocomputaria, vale por um bifinho. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.